Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Perigos do legalismo. Legalismo é a expressão de uma vida pautada pela lei, porém sem as intenções desta. É a rigidez de uma pessoa ao voltar-se completamente pelos princípios, mas sim o espírito do princípio. Portanto, o legalismo nos afasta das intenções de Deus, tornando as pessoas rígidas e julgadoras. Lemos assim no versículo 16: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. É interessante você perceber que quando uma pessoa ou uma organização, instituição ou igreja está vivendo pautada pelo espírito do legalismo, eles estabelecem limites, porém não são limites que o Senhor estabeleceu. Por isso que o texto diz: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem. Os limites, eles precisam estar alinhados com as intenções de Deus para trazer vida. Uma família, um pai, uma igreja, uma organização pautada só pelos princípios, só pelas leis, só por causa de normas, sem dúvida alguma transformará um ambiente hostil, levará pessoas a viverem o tempo todo no tribunal, serão julgadores. É um ambiente hostil onde as pessoas não estão corrigindo porque amam, mas na verdade amam apenas o corrigir. Toda família que está sendo pautada por um ambiente legalista impera a rigidez. As pessoas se tornam rígidas. Sim, elas podem ser organizadas, ordeiras, morais, mas ao mesmo tempo elas não conseguem lidar com a flexibilidade. Diante de um tropeço, elas se tornam julgadoras e não em si restauradoras, ou até mesmo diante do Espírito de Cristo de restauração, de cura. Por isso, nós percebemos que um dos grandes perigos do legalismo é que ela tem uma aparência de coisa boa, mas internamente ela não se sustenta, pois há um distanciamento muito grande entre a prática, as intenções de Deus e a interioridade. O segundo perigo do legalismo é que ele distancia as pessoas da transformação e maqueia comportamentos. Por isso o versículo diz assim: que ninguém os julgue pelo que vocês comem e bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. É impressionante você perceber que os leitores aqui de Colossos, os ouvintes do apóstolo Paulo, eles estão completamente dirigidos por aspectos externos. Sim, o que comer, o que beber, festividade, era uma religiosidade, aliás. Ou seja, as pessoas tinham muitos rituais, as pessoas viviam aspectos relacionados a uma religião. Contudo, isto não promovia vida. Não tinha mudanças. Estas questões todas estavam aprisionando pessoas apenas a uma exterioridade, porém sem a consistência de uma interioridade. No Evangelho, nós percebemos que toda mudança começa de dentro para fora. Uma pessoa exteriormente pode ser correta ou aparentemente maravilhosa ou santa, porém na sua interioridade podem estar acontecendo as lutas mais terríveis. Há uma incoerência entre aquilo que está no mundo externo e aquilo que se vive no mundo interno. Jesus, ele quer nos tornar pessoas coerentes entre nossa interioridade e a nossa exterioridade. Por isso, o legalismo, ele não traz transformação. Ele muda comportamento, mas ele não muda coração. Só o Evangelho, só o Espírito Santo, só o quebrantamento, só a transparência, longe de qualquer espírito legalista e religioso, ocasionará uma grande transformação. Em último lugar, o legalismo aprisiona pessoas às sombras,
ficando longe da luz. Assim diz o versículo 17. Estas coisas são sombras do que haverá de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso descanso. Cristo, ele é o próprio sábado. Cristo é a própria realidade espiritual. Não mais festas, não mais dias, não mais uma espiritualidade externa, mas sim uma espiritualidade a partir do Espírito de Cristo. Que Deus nos abençoe a viver não uma religiosidade legalista, mas uma espiritualidade diante da cruz de Cristo. Podemos orar? Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo que Jesus fez. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.